Você sabe que eu vou trazer só um dado aqui, eu vou preservar as pessoas. Tá. Quando finalmente todo, né, o caso Marielle foi desvendado, né, que os mandantes vieram à luz com tudo que o Rony Lessa contou, eu conversei com algumas pessoas, enfim, que são ligadas à política, e sabe o que eles me falaram? O seguinte: mas se no caso não fosse uma vereadora, mas um vereador, os irmãos Brazão não tinham orientado a morte. Eu quase caí. Ou seja, que é uma mulher. Entende que não é só, é uma mulher que está atrapalhando os meus negócios ilícitos. Tira ela. Se fosse um homem, ele estaria vivo. Talvez desse pra gente fazer um acordinho aqui. Aquilo, você sabe que eu fiquei horas com aquela coisa, sabe, na minha goela, aquilo me incomodou tanto. Assim, até era uma coisa de um corpo, sabe, um corporativismo, uma brodagem. É o seguinte, tudo bem, ele é se fosse um vereador homem, a gente ia chegar lá, ia tentar acomodar, enfim, mas ele estaria vivo. Agora, como era uma mulher, ela acabou morta. E não tem nada a ver com política. Tem a ver com a condição de gênero, porque era uma mulher. É triste isso. Demais. E ela só estava ali trabalhando na questão, né, que era a bandeira política dela, que era o direito à terra daquelas pessoas. E aquele grupinho onde envolve, inclusive, um chefe de polícia. É vergonhoso. É vergonhoso, né? Aqueles homens pensando em como vão eliminar uma mulher que está incomodando os negócios ilícitos. Então ela é descartável. Se fosse um homem, talvez ele estivesse vivo. Sim. O Freixo, por exemplo, não ia ser tão fácil, né? Se fosse o Freixo. Sim. Até porque ele bate lá nesse lado, né? Exatamente. E continua vivo. É sobre isso, não é sobre política, é uma questão de gênero. Isso ela não deveria estar ali. Ela não deveria estar ali. Ela não deveria nem estar ali. Então, assim, é algo que só de eu ouvir, Paulo, um homem falar pra mim que não consegue me entender, mas que quer me ouvir, pra mim já basta. Hoje a gente vive uma era que tá todo mundo falando e tá todo mundo ao mesmo tempo no celular, né? Então, hoje o maior presente que você pode dar pra alguém é parar e ouvir. Só ouvir, não precisa falar mais nada. Então, essas pequenas mudanças, a gente vai conseguindo gerar uma quebra de estereótipo. Porque não é possível que um homem que defenda a mulher, ele seja taxado de menos homem por causa disso. Não, isso é um maravilhoso, gente. Entende? Não acho então, que hoje é assim, não. Não, alguns falam, o tal do... chegou o homem feminista, né? Chegou... E o outro homem nasceu da onde? Acho que o homem uma barriga, né? E, gente, nós somos seres humanos, cheios de defeitos. Eu, como mulher, vou falhar alguma vez na minha vida. Vocês, como homens, vão falhar. A gente vai cometer erros. Nós quatro aqui, eu vou falar de outra militância. Nós quatro somos brancos. Em algum momento a gente vai ter ações racistas, porque racismo, ele está impregnado em nós. Então, assim, a partir do momento que eu me coloco num lugar em que eu não posso entender a sua dor, mas e não está aberto também. Eu vou compreender a sua dor, eu vou te ajudar a sair dessa dor, é tudo que a gente precisa. Empatia. Eu nunca vou compreender a dor do Lene por ser um homem preto. Então, a gente não compreende, mas eu sou capaz de tentar, entendeu? Eu não sinto a dor dele, mas eu compreendo. Como ser humano, você consegue entender um pouco, pelo menos. Empatia, abraçar aquilo ali. É ouvir, é empatia, é nos unirmos. A gente só vai vencer tudo isso se estivermos unidos. O Paulo tem toda a razão. E isso só interessa, esse discurso de separar pessoas. Dividir para conquistar, né? Exatamente, para essas narrativas que são doentias crescerem. Foi criada uma narrativa, e isso não apenas para a pauta das mulheres, mas, por exemplo, para a pauta racial, de uma culpa
que por muitas vezes eu acho injusta. Os casos sérios, os casos de gente ruim que promoveram crimes, inclusive, não podem ser generalizados. Então, por exemplo, quando você olha os casos de feminicídio, você não pode olhar para a figura de um homem e dizer que o homem é o vilão. O homem precisa ser colocado numa outra esfera. O homem, de alguma forma, precisa ser execrado. Peraí, existem homens bons, homens ruins, e a gente precisa saber diferenciar isso. E assim, eu acho que a gente precisa cultivar o diálogo. Quando eu falo da coisa de mais construção e menos divisão, é justamente isso. Assim, me incomoda essa coisa de você ter um discurso muito agressivo, porque você generaliza completamente. E figuras, por exemplo, como eu e o Vilela, eu acho que nós dois aqui estamos absolutamente dispostos a aprender. Sim. E assim, sim, claro. Como nós também. E abrir nós também. a construção de uma ponte. Ou seja, vamos construir ponte. Pô, será que a gente está errado? Eu sempre fui um cara assim, por exemplo, quando a Alona fala que gosta de ler de tudo. Eu peguei uma época no Brasil, na mídia brasileira, difícil. Então eu gostava muito de ler jornal de esquerda, jornal de direita, jornal de centro, para eu poder fazer a minha opinião. E tá tudo certo em relação a isso. Agora, esse veto ao diálogo e essa criação de uma cultura de ódio afasta completamente o aprendizado que é necessário num momento como esse. Entendeu? Mas é a cultura do algoritmo também, né? A gente precisa entender onde que nós estamos inseridos, Você né? tem uma cultura de ódio que por muitas vezes é propagada e assim, tudo bem ser homem, entendeu? Tudo bem, eu não sou culpado por ser um homem. Tudo bem, de alguma forma, eu ter nascido branco. Eu não sou culpado por ter nascido branco, mas eu estou disposto a aprender. Vamos aprender. Eu fiz Agora, esse mesmo questionamento. Você não pode ter algum tipo de discurso em que você imediatamente aponte o dedo na cara de uma pessoa e a pessoa, ela simplesmente, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não sei. Primeiro vamos jogar o conhecimento. Primeiro vamos propagar conhecimento, conteúdo que seja de qualidade, conteúdo que engrandeça as pessoas. Para aí depois, de alguma forma, a gente olhar quem aprendeu, quem não aprendeu, quem evoluiu, quem não evoluiu. Mas assim, nós estamos no início. Isso que a gente está vivendo agora, para mim, pelo menos, vendo o noticiário, é o início de uma nova era. Tá começando.